Bom, voltamos a falar sobre as ocupações, as invasões de terras por parte do MST em todo o Brasil. As ações do Abril Vermelho, lideradas pelo Movimento Sem Terra, já invadiram 28 propriedades neste mês. Nós vamos ver agora uma análise sobre esse cenário de invasões com a advogada especialista em questões fundiárias, a Luana Ruiz. Luana, seja bem-vinda, boa noite, satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Boa noite, muito obrigada. Para mim é sempre uma satisfação a oportunidade de estar participando aqui com vocês, conversando com os produtores rurais sobre essa questão tão sensível que é a segurança jurídica no campo. Bom, e é justamente essa a minha pergunta para você, né? Como que essas invasões trazem segurança jurídica? O que elas perturbam aí para os nossos produtores que nos acompanham? O problema da invasão é que ela foge um pouco do contexto jurídico. Nós temos pouquíssimos mecanismos para combater a invasão. Não raras vezes as invasões elas se perpetram, elas se estendem no tempo e muitas vezes quando elas são contidas, que nós conseguimos uma reintegração de posse, o desastre já aconteceu, a destruição do imóvel, das benfeitorias, a queima de lavouras, a destruição de implementos agrícolas. E quem paga essa conta? Então, ainda agora a problemática, aquela famigerada decisão do ministro Barroso, elaborando, fixando, estabelecendo a imposição de uma criação de um conselho de conciliação, uma câmara de conciliação, antes do cumprimento de reintegrações de posse. Então, nós somos invadidos e enquanto os invasores estão a destruir as nossas propriedades, lá naqueles processos judiciais, essas pessoas têm que ser submetidas, os invadidos e os invasores, a uma conciliação. E isso é tempo que se perde, tempo que leva, e é a insegurança justamente por conta dessa dificuldade em resolver quando o problema já está posto. Mas tem uma outra problemática. A dificuldade do produtor rural em se defender preventivamente. O que pode o produtor rural fazer para impedir que o seu imóvel seja invadido? É muito complicado. Tecnicamente falando, juridicamente falando, no universo das ações possessórias, nós temos o interdito proibitório, uma ação preventiva que eu vou ao Poder Judiciário e digo, juiz, estou preocupada, estou com medo do meu imóvel ser invadido, estou sofrendo ameaças, tenho um acampamento na estrada, alguma coisa nesse sentido. E o máximo que nós conseguimos colher de um interdito proibitório é uma decisão judicial dizendo: defiro a liminar de interdito proibitório, determinando que aquele grupo se abstenha de invadir, sob pena de multa diária no caso de descumprimento. Ou seja, a gente consegue colher uma decisão que ela própria prevê o seu descumprimento. E outra questão é qual é a força impositiva de uma decisão judicial perante um grupo do MST que tramita no Congresso, né, inclusive projeto de lei para classificar os movimentos sociais violentos como movimentos terroristas. E se essa lei prevalecer e o MST, diante de condutas violentas, vier a ser enquadrado como terrorista, eu lhe pergunto, qual a eficácia de decisão judicial contra movimento terrorista? Esses movimentos respeitam as nossas instituições? E é isso que gera insegurança jurídica, porque nada segura os movimentos sociais. Se eles quiserem invadir, eles o farão. E o que nós precisamos na prática é resposta imediata. Os movimentos sociais precisam ver na prática que invadir não vai mais funcionar, porque serão cumpridas as reintegrações de posse. E um segundo ponto agora, de um projeto de lei que também tramita, que seria a possibilidade de desforço imediato, a possibilidade de reintegração de posse, mesmo com auxílio de força policial, independente de decisão judicial. A resposta tem que ser efetiva e imediata, para que no consciente coletivo daquelas pessoas que compõem aquele grupo social haja o entendimento de que, se invadir, a reintegração de posse será realizada.
Ô Luana, agora tem uma questão interessante também, né? A gente vê essas movimentações do Congresso Nacional buscando alguma alternativa para frear essas invasões que já passaram do ponto há muito tempo, né? Que a gente sabe da forma, o modus operandi que o MST atua quando faz esse tipo de invasão. E, por outro lado, vem o governo com um projeto agora que foi lançado, um programa na semana anterior, falando sobre as prateleiras de terra. Nenhuma terra do próprio governo foi colocada nessa prateleira. Como fica a segurança jurídica diante disso? Então, o governo vai comprar isso do produtor? Porque muitas vezes eles falam assim, mas determinada área está ali improdutiva. Mas geralmente essas terras que estão paradas é onde serve de reserva, que cumpre o Código Florestal Brasileiro, que é obrigatório por lei por parte do produtor. E tem que ficar inoperante mesmo, não tem como você fazer nada nela. Como é que fica esse imbróglio todo, hein? O processo de reforma agrária no Brasil tramita dentro do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA possui cerca de 80 milhões de hectares. Dessas 80 milhões de hectares, nós temos um percentual grande de lotes ociosos. Quando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro assume o poder lá em 2019, que ele assume em janeiro de 2019, o INCRA tinha aproximadamente 600 mil lotes ociosos, lotes que não tinham recebido aquelas famílias que estavam nas filas esperando. Por que isso? Porque os governos de esquerda, os governos do Lula, da Dilma, os governos, inclusive parte do período do governo do Fernando Henrique, fizeram um processo de paulatina desapropriação, mas não deram continuidade ao processo. Porque processo de reforma agrária tem vários procedimentos. Começa com levantamento para identificar as áreas improdutivas, desapropria essas áreas, indeniza os particulares, processa com a implementação do assentamento, a divisão dos lotes, as aberturas das estradas, o geoprocessamento, o cadastro das famílias junto ao INCRA, as famílias credoras de reforma agrária, para depois fazer a alocação dessas famílias nesses lotes, com o documento de autorização de utilização, autorização de posse, título provisório, estabelecimento de cláusulas resolutivas para então dar o título definitivo. Olha quantos procedimentos nós temos no universo do processo da reforma agrária. Mas o que fizeram os governos de esquerda? Desapropriaram e não atingiram, não alcançaram as demais etapas para chegar na titulação das famílias. Bolsonaro, quando assume, o que ele faz? Ele fala, para tudo. Nós temos milhares de lotes ociosos. Vamos primeiro pegar essas famílias, alocar nesses lotes, para quando nós estagnarmos, quando nós não tivermos mais passivo, aí nós voltaremos a analisar áreas improdutivas para desapropriação e tudo mais. Essa era a ideia. Até o último governo da Dilma, tinha acontecido no Brasil a desapropriação de mais de 70 milhões de hectares, com a titulação de pouco mais de 30 mil famílias, enquanto Bolsonaro, nos seus 4 anos, titulou 400 mil lotes. O que é reforma agrária? É sair desapropriando propriedade privada? Ou é concluir o processo e fazer com que as famílias sejam colocadas naqueles lotes para que tenham dignidade? Porque a reforma agrária do PT não é dar essa dignidade. A reforma agrária do PT é sair desapropriando propriedades privadas em uma flagrante conduta de relativização da propriedade privada. Porque se quisesse atender de fato os trabalhadores rurais que estão aguardando pelos seus lotes, Bolsonaro não teria assumido o poder em 2019 com 600 mil lotes ociosos no nosso país. É situação complicada, eu gostei do comparativo também, porque dá para se fazer muita coisa sem usar essa burocracia que é colocada, ou até mesmo política em cima de uma causa tão nobre
que poderia ser aí de muito auxílio para essas famílias. Nós vamos seguir acompanhando, doutor. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, muito esclarecedor para a gente. Volte mais vezes para a gente conversar sobre essas questões fundiárias aí no campo. Um grande abraço e até a próxima, viu? Eu mais uma vez agradeço a oportunidade e sigo à inteira disposição. Muito obrigada.